Olá, turminha, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa aula de língua portuguesa de hoje, sexta-feira. E na aula de hoje, sexta-feira, nós vamos continuar com o substantivo. Mas hoje nós vamos falar de substantivo singular e substantivo plural. Quando que a palavra está no singular e quando que a palavra está no plural? Eu acredito que vocês já tenham estudado e hoje nós vamos relembrar quando que a palavra está no singular e quando que eu coloco a palavra no plural. O que eu tenho que fazer? Então vamos à leitura da atividade de hoje, do assunto? Vamos lá. A casa, as casas. Os substantivos podem estar no singular ou no plural. Singular, nós temos aí o carro e um carro. Plural, nós temos os carros e uns carros. Então, quando está no singular, eu só tenho um carro, né? Ou o carro está no singular. No plural, eu tenho mais de um carro. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5. Então, eu vou me referir como? Como que eu vou escrever? Os carros. Então, e acrescentou-se aí a letra S no final dessa palavra, né? E uns era um carro. Tenho mais, eu vou falar uns carros, né? Está no plural. A mesma coisa na casa. A casa, eu estou falando somente de uma casa, então é a casa. E uma casa, é só uma casa. Quando eu tenho mais de uma casa, eu tenho as casas. Eu tenho umas casas. Então, eu tenho mais de uma casa. Então, a gente observa que a palavra no singular está referindo somente a um objeto. Pode ser casa, pode ser carro, pode ser fruta, pode ser pessoa, entendeu? Então, está referindo somente um. No plural, está referindo a mais de um. Então, muda-se a escrita e muda também a maneira como a gente fala. Então, preste bastante atenção. O singular indica um só elemento. Então, o singular está indicando somente um elemento. As palavras carro e casa estão no singular, está indicando somente um. O plural indica mais de um elemento. Então, está indicando mais de um elemento. As palavras carros e casas estão no plural. Isso mesmo, carros e casas estão no plural. Geralmente, acrescenta-se um S no final das palavras para formar o plural. Então, geralmente acrescenta-se o S no final das palavras para formar o plural. Veja, sapato, sapatos. Acrescentou o S no final. Bola, bolas. Acrescentou o S no final. Mas nem todas as palavras somente precisa acrescentar o S. De acordo com a palavra, é preciso acrescentar um E e um S, um I e um S. Então, vai depender da palavra. Agora, a gente vai ler essa lista de palavras para a gente descobrir outras maneiras de se formar o plural das palavras. Vamos fazer a leitura junto e vamos observar. O professor, os professores, acrescentou o E e o S no plural, mais de um professor. A mulher, eu vou falar no plural, as mulheres. A colher, as colheres. Então, nessas palavras acrescentou o E e o S, né? A letra E e a letra S. Aí nós temos outro exemplo. O cartaz, os cartazes, acrescentou novamente o E e o S. A cruz, as cruzes. O nariz, os narizes. O animal, terminei em IALE, os animais. Aí acrescentou o I e o S. O jornal, os jornais. O farol, os faróis. Então, nessas palavras aí, o plural acrescentou um I e um S. As palavras precisam combinar. Quando a gente lê, a gente tem que ficar certinho as palavras no plural. O jardim, como que a gente fala quando tem mais de um jardim? Os jardins. O homem, os homens.
né? Então, você vê a palavra jardim termina em M, de Maria. E quando você coloca no plural, ela vai ficar o N e o S, a letra N e a letra S no final. A mesma coisa acontece com a palavra homem, homens, e o S no final. O bombom, mesma coisa, os bombons, no plural vai ficar o N e o S. Agora, terminada em ão, o avião, no plural vai ficar os aviões. Olha lá, aviões. Então, era ão, no plural ficou ões. O gavião, os gaviões, termina em ões. Então, a gente vê aí essa diferença, essa mudança, né? De acordo com a palavra. Tem que ter combinação. Aí, nós temos aí o avião, os aviões, o melão, os melões, o gavião, os gaviões, né? Então, terminada em ão, essas palavras ficaram ões, né? O cão, aí nesse cão, ficou no plural os cães, né? E terminou em ães. O pão, os pães, o capitão, os capitães. O grão, os grãos. A mão, as mãos. O cristão, os cristãos. A gente observa aí a mudança nas palavras de acordo ao plural. Vamos continuar. O mar, os mares, o lar, os lares, o rapaz, os rapazes, a luz, as luzes, o anel, os anéis, o anzol, os anzóis, a viagem, as viagens, a nuvem, as nuvens, o peão, os peões, a lição, as lições, o alemão, os alemães, o escrivão, as escrivãs, os escrivães, a bênção, as bênçãos, o irmão, os irmãos. Então, vocês observaram aí essa mudança? Então, observe direitinho, na hora de responder a atividade, pode consultar aí o assunto, certinho? Eu vou ficar esperando a devolutiva da sua atividade. Um forte abraço da sua Prolite.